Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando e direcionando a nossa vida nesse momento, neste dia. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 a seguir, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, porquanto Jesus Cristo foi revelado. Quando Jesus Cristo for revelado, pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo, neste momento, credes em sua pessoa e exultais, com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Meus amados, minhas amadas, essa palavra é uma palavra que nos exorta a permanecermos não somente firmes, mas alegres na presença de Deus. Muitas pessoas têm perdido a sua alegria na presença de Jesus, têm perdido o seu prazer de estar servindo a esse Deus maravilhoso e têm o abandonado por conta das dificuldades, das lutas, das angústias e das provações que têm se achegado a essas vidas. Mas neste dia, o Senhor quer nos fortalecer e nos dar mais uma vez a esperança de prosseguirmos em meio às lutas e às dificuldades. Nós vamos falar sobre a vida de uma grande serva de Deus, uma mulher que passou talvez por coisa até pior do que estamos passando e prevaleceu sobre todas as dificuldades, todas as provações, e se alegrava no seu Deus, em meio a tanta adversidade, em meio a tanta tragédia que a cercava. O nome dessa serva se chama Frances Jane Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby. Ela nasceu em 24 de março de 1820. Seu pai e sua mãe se chamavam John e Mercy Crosby. Era um casal de cristãos que não eram abastados financeiramente, não tinham uma casa enorme, não tinham ali recursos para poder criar seus filhos, porque eles não tiveram só a Fanny, eles tiveram mais outros 2 filhos, mais outras 2 filhas. E mesmo em meio a tanta dificuldade financeira, porque não era fácil na época de Fanny, principalmente para um casal que não tinha um recurso financeiro muito grande, poder criar 3 filhos, 3 crianças. Mas esse casal confiou em Deus. E todo aquele que confia em Deus jamais será abalado, jamais se decepcionará. O nosso Deus sempre provê o que nós necessitamos. E sempre proveu aquilo que essas crianças, que esta casa necessitavam. Fanny, quando ela nasce, as 6 semanas de vida dela, ela foi uma criança saudável. Porém, uma tragédia acontece em sua vida com 6 semanas de idade. O que veio a ser? Ela sofreu de uma infecção. E essa infecção, ela veio a se focar, essa infecção veio se agravar
nos seus olhos, sim, na sua visão. E ali, quando a sua mãe vai encaminhá-la para o médico da cidade, a cidade não era uma cidade grande, era uma cidade pequena. O nome da cidade era Putnam, que se encontrava em Nova York. E essa cidade contava com um médico. Porém, o médico principal dessa cidade, ele teve que se ausentar exatamente na semana em que Fanny Crosby veio a ter essa infecção nos olhos. E foi colocado um médico substituto pelo tempo que esse médico ficaria fora, que esse profissional ficaria fora da cidade. E esse substituto, que também era um profissional, ele faz ali o diagnóstico e fala que ela exatamente estava com uma infecção nos olhos. Porém, ele veio receitar um medicamento que, ao invés de ajudar a criança a melhorar, ao invés de ajudar a criança a sarar, porque não era uma infecção perigosa, não era algo que podia se preocupar, algo preocupante que levasse ela à morte ou até a perda da visão, mas se não fosse tratado rapidamente, poderia levar a consequências piores. E esse médico passa ali um medicamento, um procedimento que a mãe segue à risca. A mãe segue à risca esse procedimento. Porém, esse procedimento não era o procedimento correto. Não era o certo a se fazer naquele momento para aquela infecção. E o que acontece? Em cerca de 1 a 2 dias, a infecção piorou de uma forma extraordinária, levando aquela criança com 6 semanas de vida a ficar cega. Sim, aquela mãe teve a triste notícia de ouvir da boca, de ouvir da boca do profissional da saúde que a sua filha estava cega, perdeu a visão e não teria mais retorno a isso. Sua mãe, abalada com essa situação, veio a contar a seu marido, que também se abalou com a situação. Não existe um pai que não venha se abalar com o sofrimento do seu filho. Imagine você, ou você que já passou por isso, sabe o que esta mãe e o que este pai estão passando. Você que ainda não passou por isso, glorifique o nome de Deus, por Deus ainda poupar o seu filho, poupar o seu amigo, o seu parente, quem quer que seja. Glorifique a Deus e exalte a Deus. E você que está passando por isso também, da mesma forma como lemos nesta palavra, jubile de alegria em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, porque só temos motivo de estarmos alegres da presença de Deus, mesmo em meio a tragédias. E foi o que essa mãe fez, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dificuldades, ela exultava e cantava hinos ao seu Deus, porque ela falava para o seu marido: o nosso Deus nunca nos abandonou, o nosso Deus nunca nos desamparou, pelo contrário, sempre quando necessitamos, Ele entrava com providência. E não vai ser essa tragédia que vai fazer com que venhamos a murmurar e a permanecermos tristes em sua presença. Pelo contrário, vamos nos alegrar em meio às dificuldades. É algo estranho, né? É algo que é um paradoxo, é algo que parece que é como água e óleo não se mistura. Mas assim é a presença do nosso Deus, assim é quando nós estamos na presença do nosso Deus. As coisas que vivemos é algo indescritível. As pessoas não compreendem porque nos alegramos em meio às dificuldades. As pessoas não compreendem porque estamos regozijantes na presença de Deus, porque Ele tem provido tudo para nós. Por isso que as dores, as aflições não são maiores do que a alegria que Ele derrama sobre a nossa vida. Porque quando aquela mãe olhava para aquela criança,
mesmo assim ela via o amor de Deus, a alegria ela conseguia se alegrar olhando ainda aquela vida, porque ela falou, podia ser algo pior do que a visão. Podia ser a morte da minha filha, podia ter uma complicação muito pior ainda. E o Senhor amenizou as consequências. Olhe a visão e a sabedoria que esse casal tinha e que muitos de nós não temos. Não temos nem a maturidade que eles tiveram para enfrentar essas dificuldades, essas provações. Fanny cresceu nesse ambiente, ela foi influenciada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó. E ali, transcorrido alguns meses, outra tragédia veio acontecer na sua família. Seu pai veio a falecer. O homem que sustentava aquela casa, o sustento daquela casa, veio a se acabar com a morte do seu pai. Sim, Fanny Crosby, além de perder a visão e de não poder enxergar sua mãe e seu pai, ela veio perder a seu pai, sem ainda o conhecê-los. Ela pôde ouvir poucas vezes a voz do seu pai. E eu e você temos privilégios de termos um pai, uma mãe, ou alguém ao nosso lado. Dê valor a essa pessoa que está ao seu lado, porque não sabemos até quando ela estará conosco. Se alegre com ela na presença de Deus. Busque a Deus com ela ao seu lado. Porque essa é a pessoa que Deus... Esse não é só um casal, não é só um casal, mas esse é um amigo que Deus preparou para você. Esse é o servo, a serva de Deus que Deus preparou para estar com você. Então, se alegre enquanto ainda há fôlego de vida, enquanto ainda tem essa pessoa ao seu lado. Dê valor a tudo aquilo que Deus tem colocado em sua vida. Principalmente as pessoas, quer sejam eles marido, mulher, filho, filha, tio, tia, amigo ou amiga. Dê valor às pessoas que o Senhor tem colocado ao seu lado, porque você não sabe qual será o último dia dessa pessoa. E Fanny Crosby, muito amada pelo seu pai, muito amada pela sua mãe, mais uma tragédia lhe acomete, que era a perda do seu pai. Sua mãe teve que criar seus filhos. Sua mãe teve que lutar e labutar muito para poder criar seus filhos. E a sua mãe tinha um sonho. O sonho era poder levar a sua filha a um especialista na área, um oftalmologista. E ali, sem saber, os seus vizinhos, ela estava juntando dinheiro, seus vizinhos sabiam, ela começa a juntar dinheiro antes do seu marido falecer, e depois, quando seu marido falece, ela começa a trabalhar, ela começa a buscar, a sustentar a sua família, e com muita dificuldade ela começa a juntar dinheiro para poder levar sua filha num especialista, num oftalmologista. E os vizinhos sabiam disso e também juntaram. E no momento em que ela menos esperava, quando ela vai para o culto, adorar a Deus, buscar ao Senhor, quando ela sai do culto ali, os vizinhos que frequentavam a casa de Deus e até os que não frequentavam, se reuniram ao seu lado, falaram para Mercy Crosby: temos uma surpresa para a senhora. Juntamos uma quantia para que você possa levar a pequena Fanny a um oftalmologista, para que ela possa ser tratada e, quem sabe, recuperar a visão. Sim, algo que ela não esperava, algo que ela não imaginava. Os vizinhos a auxiliaram. E quantas pessoas Deus tem colocado ao nosso lado para nos auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes não é com dinheiro, mas é com oração, com um abraço, com uma palavra direcionada por Deus, nos impulsionando a prosseguir nos seus caminhos. Esse é o nosso Deus. Sempre com a palavra certa, na hora certa. As pessoas falam que Deus pode
Deus pode chegar atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus chega sempre no momento certo. Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus nunca escreveu nada em linha torta. Deus sempre escreve algo certo, algo reto, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Nunca vai escrever algo torto na nossa vida. Nunca fará algo torto em nossa vida. Que possamos tirar isso da nossa mente e escreve certos por linhas tortas. Não, o nosso Deus escreve sempre o certo, numa linha reta, numa linha tênue. Esse é o nosso Deus. Sempre no momento certo, sempre na hora certa. E ali, aquela mãe agradece e jubila de alegria. Que mãe que não ia se alegrar em saber que vai poder levar sua filha a um especialista, a um homem que vai poder cuidar agora do problema da sua filha. E ele levou esse especialista, ela levou. Com muita dificuldade ela pagou, ela só tinha o dinheiro para a viagem, para pagar a consulta e mais nada. Com a esperança de que ele pudesse dar uma notícia favorável a ela. E muito alegre, muito esperançosa, ela se dirige a esse médico, a esse oftalmologista, muito conceituado em sua época. E o que acontece? Quando ela vai se consultar com aquele homem nem chegou a olhar os olhos da sua filha. Sim, aquele homem, com muito desdém, olhou para aquela criança e falou que ela não tinha mais jeito, que ela não tinha mais ali como recuperar a sua visão. Imagine o choque para aquela mãe. As suas esperanças foram por água abaixo. Um banho de água fria o diabo preparou para aquela mulher, o inimigo das nossas almas, para fazer com que ela venha murmurar e reclamar. No caminho de volta, ela orando e conversando com a sua pequenina, falando assim: a nossa esperança no homem pode acabar aqui, mas a nossa esperança em Deus ainda permanece viva. Não importa o que temos que passar, não importa o que você passe, minha filha, mesmo cega, ainda a nossa esperança permanece viva no nosso Deus. A minha fé permanece viva em Jesus Cristo, porque eu sei que Ele não nos desamparará. Ela volta, quando ela chega na sua cidade, no seu vilarejo, as pessoas querem saber o que aconteceu. E ela fala: não tem mais cura, não tem mais jeito. Mas ela fala algo maravilhoso. Mas esse não é motivo para nos alegrarmos do nosso Deus. Pelo contrário, o nosso Deus tem cuidado de nós e cuidará da pequena Fanny. E veremos a grande obra que Deus fará na vida desta criança. E Deus vai fazer sim uma grande obra na vida da pequena Fanny. Com 8 anos de idade, ela começa a demonstrar um dom maravilhoso, um dom de compor. Ela começa compondo poemas. E ela veio demonstrar esse dom logo na tenridade. E ali, o primeiro poema que ela compôs foi o seguinte, que ela teve oportunidade. Esse é só um pequeno trecho do poema que ela faz, que ela vai falar para as pessoas da sua igreja, vai falar para sua mãe, para sua avó, que começam a ver o sobrenatural, o poder do nosso Deus agindo em favor daquela criança. Ela diz o seguinte, num poema que ela fez, o primeiro poema que ela fez, com 8 anos de idade. Ela fala assim: que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi neste mundo contente viver. Sim, uma criança de 8 anos de idade compôs isso. A sua alegria de viver nesse mundo era viver para Cristo, porque a sua avó era quem lia a Bíblia para ela, porque sua mãe passava muito tempo trabalhando para poder sustentar, e ela ficava a maior parte do tempo com a sua avó. E a sua avó, ela veio a fazer algo que veio a ensinar aquela criança a decorar a palavra de Deus. E tanto é que quando a sua avó lia a palavra de Deus para ela,
e fazia com que ela repetisse, fazia com que ela viesse a decorar a Bíblia. Sim, ela veio a decorar a Bíblia inteirinha. Porque esse foi o milagre que Fanny Crosby orou ao seu Deus. Ela podia orar para que Deus viesse a recobrar a sua visão. Ela podia orar para que Deus restaurasse a sua saúde. Mas não, a sua oração, diariamente, quando a sua avó vinha ler a Bíblia para ela orava para que Deus entrasse com um milagre, para que ela pudesse guardar a palavra de Deus em sua mente. Pedimos tantos milagres para Deus. O milagre que Deus abre uma porta de emprego, o milagre que Deus cure alguém, entre com providência, faça algo maravilhoso, algo extraordinário. Mas não pedimos para que um milagre, para que Deus venha nos ensinar a sua palavra, venha nos ajudar a guardar a sua palavra. Porque um milagre, na palavra de Deus, nós vemos que Jesus curou, fez grandes milagres. Mas poucas pessoas vieram a agradecê-lo e a permanecer firme em sua presença depois do milagre. Quantos milagres Deus nos entregou e fizemos promessas para Deus. Porque nós, homens, fazemos isso. Prometemos para Deus: Senhor, se o Senhor me entregar isso, se o Senhor fizer isso, eu irei fazer isso, permanecerei firme, levarei as suas coisas a sério. E Deus nos entregou. E até hoje não cumprimos com a promessa que abordamos com o nosso Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Pedimos milagres de cura, pedimos grandes milagres. Mas o milagre de aprendermos a sua palavra e de guardarmos ela, quantos pediram desde quando se converteram até hoje? Quantas pessoas pediram milagre para que Deus pudesse ajudá-lo a guardar a sua palavra? Porque esta palavra vai manter Fanny firme. Este milagre que ela pediu a manterá firme na presença de Deus, alegre em meio às dificuldades. Dos 8 anos aos 10 anos de idade, Fanny Crosby, ela já tinha decorado o livro de Salmos inteirinho, o livro de Provérbios, o Antigo Testamento quase que completo, ela já havia decorado. Sim, quando ela vai chegar antes dela chegar na idade adulta, ela já tem a Bíblia inteirinha guardada em sua mente e em seu coração. Sim, o milagre que ela tanto orava ao seu Deus, com 8 anos de idade, ela não orava para que Deus restaurasse a sua visão. Ela orava para que Deus ajudasse a guardar a sua palavra. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor e realizou um grande milagre na vida de Fanny Crosby. Fanny, ela não veio só a decorar a palavra de Deus, mas dos 8 anos aos 10 anos de idade, ela tem um livro de poemas que ela fez. Sim, ela tem um livro de poemas que ela mesma compôs, autoria própria. Quando ela vai completar ali os 10 anos de idade, até os seus 10 anos de idade, ali quando sua avó a auxiliou a decorar toda a Bíblia, auxiliar a decorar toda a Bíblia, a guardar toda a Bíblia, sua avó, passado algum tempo, veio a falecer também. Sim, sua avó, muito doente, muito debilitada, na cama, ela indagou a sua querida neta: minha neta, você permanecerá firme nos caminhos do Senhor e um dia irá se encontrar comigo nos céus? Sua filha, sua netinha, que ela considerava como uma filha, ela, pensativa, e ela fala que sim, com a ajuda do seu Deus, ela conseguirá vencer como a sua avó venceu e poder se encontrar com o seu Deus, com o seu Salvador e com a sua querida avó nos céus. Sua avó veio a falecer. Fanny Crosby nunca, em nenhum momento, murmurou contra Deus por ter levado uma das pessoas que
a estava ensinando, a estava ao seu lado, sempre ao seu lado. Pelo contrário, ela falava: eu tenho uma esperança viva. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Fanny nunca murmurou contra o seu Deus. Pelo contrário, sempre permaneceu firme e fiel a Ele. Com 15 anos de idade, sua mãe consegue uma bolsa de estudos para ela numa escola para cegos. Diga-se de passagem, a melhor escola de cegos uma das melhores escolas de cegos que os Estados Unidos podia ter. A sua mãe consegue uma bolsa e matricular sua pequena Fanny nessa escola. Foi nessa escola que ela vai ter o primeiro contato com a música. Foi nessa escola que ela vai começar a ganhar notoriedade em meio à sociedade. Sim. Vai ser nessa escola que o Senhor vai preparar Fanny Crosby para começar a ser uma grande serva, uma grande compositora, não só de poemas, mas de hinos sacros, que vai alcançar e salvar muitas vidas. Fanny Crosby, ela começa a se destacar nessa escola, porque ela começa a compor poemas. E sempre quando ia ter algum evento na escola, ela é chamada, ela é requisitada para ler algum poema diante de toda a sociedade que se encontrava naquele momento e diante até mesmo de autoridades. E ela conheceu mais de um presidente. Sim, ela vários presidentes. Ela veio visitar aquela escola e ela teve o privilégio de ler um de seus poemas. Sim, e os seus poemas, todos eles, eram embasados na palavra de Deus. Fala que quando ela lia, as pessoas se derramavam em lágrimas. Se derramavam em lágrimas e falavam: como que uma pessoa cega, uma pessoa que não tem, que de certa forma é um deficiente, consegue fazer algo tão extraordinário. E quando indagada como ela conseguia fazer isso, ela falava: isso é um dom do meu Deus. Isso é para o meu Deus. Isso é o que o meu Deus me entregou. E eu me alegro em sua presença. Sim, ela se alegrava. Ela foi convidada a visitar ali a sala do presidente. Sim, ela foi convidada para visitar a sala do presidente. Ela foi chamada para falar no parlamento. Ela foi a primeira mulher cega a falar no parlamento. Sim, pessoas influentes, pessoas poderosas ouviram a palavra de Deus através da boca de uma criança, através de uma boca de uma jovem, através dos seus poemas. E no momento em que ela queria se orgulhar, no momento em que que isso começou a chegar à sua mente, o que acontece? Ela se prostra aos pés do seu Deus. E ela fala: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque isso não vem de mim, isso não é um dom meu, isso é um dom do meu Deus. Ela sempre se colocou no lugar quando ali a soberba queria tomar conta da sua vida, porque assim na nossa vida, quando estamos fazendo algo que foi o Senhor que nos entregou, algo que Deus nos ortogou, e quando estamos fazendo e aquilo começa a dar certo, porque tudo aquilo que Deus nos entrega, tudo aquilo que Deus faz, vai dar certo. E o que acontece quando isso é natural no homem, quando começa a dar certo, nós queremos nos gloriar, nós achamos que nós somos os bons, que nós podemos, e nos esquecemos que é Deus que fez todas as coisas, não fomos nós, porque o homem, nós, não conseguimos fazer nada. Sem Deus, nada podemos fazer. E Fanny Crosby, na sua infância, ela teve na sua adolescência, ela vai ter uma educação primorosa. Ela vai aprender ali a música, ela vai se transformar numa grande levita, ela vai aprender o piano, ela vai aprender a harpa, e ela vai aprender mais outros 2 instrumentos. Sim, uma cega veio aprender vários e vários instrumentos. E falam que a sua voz era uma voz de soprano, uma voz doce e deliciosa. Agora,
Passado esse período de estudos, ela sai, conclui a escola, seus estudos, ela volta para a sua casa, para o lado da sua mãe, e ela recebe um convite agora de estar lecionando na escola em que ela estudou. Sim, ela vai ser agora uma das professoras daquele lugar. Ela vai ser uma das professoras de música daquele lugar. Vai ser onde ela vai conhecer o seu marido, Alexander. Com cerca dos seus 30 anos de idade para mais, ela conhece seu marido, Alexander. E Alexander ali começa a conversar com ela, eles começam a se entrosar, e ele começa a tocar para ela começa a tocar para ele, e começa aquele relacionamento preparado por Deus, porque tudo aquilo que Deus prepara é algo maravilhoso. E em certo dia, Alexander foi pedir a mão de Fanny, e quando ele pede a mão de Fanny, ele fala algo muito engraçado. Ele fala assim: Fanny, você gostaria de receber um cego como seu marido? E Fanny responde da seguinte maneira: se você quiser receber uma cega como sua esposa, eu vou querer receber um cego como o meu marido. E eles vieram a se casar. E depois que eles se casam, Alexander veio a ser ministro de louvor, não em uma, mas em várias igrejas. Ele é convidado para tocar nas igrejas. Ele é convidado, e ali as igrejas davam uma ajuda de custo para Alexander. E Fanny Crosby, ela ainda não começa a compor hinos. Ela vai compor hinos mais um pouquinho à frente, que nós vamos ver. E eles vão se mudar para Nova York, num lugar ali, numa região de Nova York que não vai ser a região mais abastada, não vai ser a região mais rica, pelo contrário, vai ser uma das regiões mais carentes de Nova York, porque o pensamento que eles tinham de se mudar para essa região era para que pudesse auxiliar as pessoas mais necessitadas. Sim, Fanny Crosby, ela permaneceu frequentando a igreja, permaneceu fazendo a obra de Deus. Ela ainda não era uma obreira, ela ainda não exercia grande influência como seu marido, que tocava na igreja, mas ela ali era um membro que fazia a sua função. E o que acontece? Ela vai começar a se destacar depois que ela se muda para essa região. Depois que ela se muda para essa região, os vizinhos não conheciam ainda ela, não sabiam dos seus problemas. E Fanny Crosby ajudou muito esses vizinhos. Ela veio auxiliar muito essas pessoas. E o que acontece? Passado algum tempo, como é natural de todo casal, eles vieram a ter um filho. Imagine você, um casal de cegos agora vai ter um filho. E eles ficam pensando: como que nós vamos criar essa criança? Como que nós vamos educar essa criança? Porque não relata se o seu marido nasceu cego ou ficou cego como Fanny. Então provavelmente seu filho ou sua filha viria saudável, porque não é um problema hereditário. E Fanny ali, depois desse tempo, ela fica grávida. E ali, também, além de ficar grávida, veio as necessidades que ela precisava ali. Eles preparam o quarto para a criança, com muito amor, com muita dedicação, como todo pai, como toda mãe faz. E, ao mesmo tempo que ela preparava, ela também, provavelmente, ali, quando ela estava na gestação, ela foi criticada. Porque como que uma cega agora vai cuidar de uma criança? Que condição uma cega tem para cuidar de um pequenino, de uma criança? Mesmo em meio às críticas, mesmo em meio a essas diversidades, ela falava: esse é o presente que Deus deu para mim. Isso é o que Deus preparou para mim. E ela sempre respondia: o Senhor me ajudará a cuidar desse pequenino. Passado 9 meses, a criança nasceu. Uma criança saudável, sem nenhum problema de vista, sem nenhum problema de audição, sem problema nenhum. A criança nasce uma criança extremamente saudável.
era uma menina, que eles vão dar o nome de Fanny para essa menina. E ali a alegria tomou conta daquele lar. Ali o seu marido, ele também compunha louvores, ele também compunha hinos, e ele teve mais inspiração para compor hinos. Sua esposa ali teve mais inspiração para escrever livros de poemas. Ela escreveu 3 livros de poemas. Sim, ela vai escrever 3 livros de poemas, e ela vai ser conhecida como uma grande poetisa da sua época. Ali os seus poemas vão ser amplamente divulgados, amplamente difundidos na sociedade. E ela não queria glória, porque ela falava que ela não queria ser reconhecida. O que importava para ela é que a palavra de Deus alcançasse pessoas, porque os seus poemas eram todos embasados na palavra de Deus, eram todos embasados nas escrituras sagradas. E ali, aquele casal estava bem, ali tudo estava transcorrendo como eles gostariam que transcorresse, de uma forma maravilhosa. Porém, numa noite, a criança veio a ficar doente. Do nada, veio uma doença que acometeu a jovem, que havia acabado de nascer. E ali Fanny e o seu marido chamam o médico, cuidam daquela criança, fazem tudo o que pode por aquela criança. O médico deu esperança, falou que sim, que ela iria melhorar. E numa madrugada em que sua mãe e seu pai estão orando, clamando a Deus, enquanto sua pequenina filha está dormindo, aquela criança para de respirar. Sim. Nem tinha completado 1 mês de vida. Fanny Crosby e Alexander vieram a perder sua única filha. Na noite em que eles estavam clamando para que Deus entrasse com um milagre, ela orava a Deus: Senhor, Tu sabes que não sou de ficar pedindo milagres de cura, milagres de como a cura dos meus olhos. Tu sabes que eu não sou desse tipo de pessoa, meu Deus. Mas se aprover ao Senhor, cura minha pequenina filha. E quando Fanny está dirigindo estas palavras a Deus, sua filha para de respirar, sua filha falece. Sim, a filha de Fanny Crosby faleceu, enquanto seu pai e sua mãe oravam buscando ao seu Deus. Imagine você nessa situação. O que você faria? Qual seria a sua reação? Bem na hora que você está orando a Jesus, bem na hora que você está clamando ao seu Deus, para que Ele pudesse curar aquela criança. E ao terminar essas palavras, a criança falece. Fanny Crosby, ela não tinha uma Bíblia em braille, ela tinha a Bíblia em sua mente. Fala que ela começa a recitar a Bíblia em sua mente, de Gênesis, foi passando os capítulos, foi passando ali a palavra, em sua mente foi recitando a palavra de Deus, versículo por versículo. Seu marido ali tocando piano, tocando, porque eles falavam que eles não queriam murmurar contra Deus. E eles queriam, em meio à dificuldade, como diz essa palavra, jubilar na presença de Deus. Não é fácil, meus irmãos, passar pelas perdas, passar por angústias e permanecer alegres na presença de Jesus. E ali eles continuam orando juntos, continuam tocando, falando das coisas de Deus. E Fanny veio começar
a descobrir o real propósito da sua vida. Não era ser somente uma compositora de poemas, mas ela veio a ser uma compositora de hinos. Porque ali ela vai compor o seu primeiro hino. E desse primeiro hino, nunca mais ela parou de compor hinos até o final da sua vida. Eles fazem o sepultamento da criança, eles realizam ali todos os preparativos, as coisas que eles tinham de criança que eles compraram, eles doaram todas as coisas e se dedicaram completamente à obra de Deus. Quando indagada Fanny, as pessoas iam indagá-la, vinham querer fortalecê-la. Quando falavam com ela, ao invés de fortalecerem ela, eles saíam fortalecidos depois da conversa com Fanny Crosby. Porque aquela mulher, ela tinha uma esperança, e a sua esperança se chamava Jesus. E ela fala, mesmo que o meu Salvador, ainda que não tenha ouvido a minha oração realizada da maneira como eu quero, tenha sido feito conforme a sua vontade, eu me alegro em sua presença, porque tudo que o meu Deus faz é bom e perfeito, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E Fanny Crosby começa a compor vários hinos, começa a compor grandes canções, e agora ela vai ser uma escritora de hinos muito prolífera. Ela vai usar cerca de mais de 200 pseudônimos. Sim, ela usa mais de 200 pseudônimos porque ela não queria levar a glória para ela, ela não queria ser reconhecida. O que importava para ela, ela fala o seguinte, ela vai falar algo maravilhoso. Ela fala que não importa que ela venha a ser reconhecida, importa que os seus hinos venham alcançar vidas e transformar essas vidas, mudar essas pessoas. Fanny Crosby, ali ela vem compor vários hinos, vários hinos. Dentre eles, alguns biógrafos dizem que um dos hinos que nós conhecemos muito, que falam que é de sua autoria, é o hino chamado Mais Perto Quero Estar. Sim, esse é um dos hinos que Fanny Crosby veio a compor. Veio a compor ali, que nós temos nos nossos cultos e está na harpa cristã. Mais perto eu quero estar, mais perto de ti eu quero estar, ainda que seja dor, me una a ti, mais perto eu quero estar. Ela sempre quis estar perto do seu Deus e permaneceu perto do seu Deus até o último fôlego de sua vida. E ali o que acontece? Ela começa a compor esses hinos, começa a trazer, começa a não vender, mas ela procura uma gravadora, e a gravadora não gostava de que fosse só uma pessoa tivesse ali dando os hinos para elas, dando ali, providenciando os hinos. E diga-se de passagem que a gravadora não pagava muito bem para ela, não pagava. Uma vez ela vai ser indagada, que ela é explorada. Olha só o que ela fala. Quando indagada que Fanny era explorada, ou que deveria ter os direitos autorais dos seus hinos, ela tinha por direito os direitos dos hinos. Mas olha só o que ela fala. Ela responde que seus hinos eram seu trabalho para Deus e que sua recompensa não era o dinheiro nem a fama, mas era o efeito deles nas vidas daqueles que os ouviam. Essa era a recompensa de Fanny. E com o dinheiro que ela recebia da gravadora, ela não pegava para ela ajudava as pessoas mais carentes da sua comunidade ali. Sim, ela já não tinha muito para ela, e mesmo assim ela ajudava. E agora ela começa a ganhar um destaque, mesmo com ela criando pseudônimos, para que ela não viesse fama para ela, para que ela não ficasse reconhecida, mas que ela ficasse no anonimato.
isso não impediu, porque o nosso Deus há de trazer a lume toda obra, quer seja boa, quer seja má. E o que acontece? Muitas igrejas veio chamar Fanny para fazer parte do ministério de louvor de suas igrejas, como ministra, como professora dos levitas que ali se encontravam, dos músicos que se encontravam. Tanto é que uma das igrejas que ela é chamada para ali fazer a obra de Deus, é-lhe confiado, sabe o quê? É-lhe confiado para ser a professora das crianças, sim, das criancinhas pequenininhas, no qual ela fez com muito prazer. Sempre ali quando ela ia ensinar as criancinhas, quando terminava ali, ela ensinava as crianças com as músicas que ela compunha. Ela compôs muitas músicas para ensinar as crianças a palavra de Deus. E muitas vezes o pastor dava ali a oportunidade dos pequeninos estarem louvando a Deus. Sim, o louvor que aquelas crianças cantavam eram canções próprias que Fanny Crosby compunha para elas. Para não estarmos nos estendendo, ali a sua comunidade ela vai sofrer, não só a sua comunidade, mas ali vão sofrer com uma epidemia. Há mais várias cidades vão sofrer com uma epidemia de cólera, onde muitas pessoas fugiram, muitos enfermeiros, muitos agentes de saúde fugiram. E Fanny Crosby, ela se dispôs a auxiliar os enfermeiros, a auxiliar os médicos, para poder atender os pacientes com cólera. Sim, e ela não contraiu cólera. Ela foi uma das pessoas que Deus a usou para levar a palavra de Deus para muitas pessoas doentes. Fanny Crosby foi uma mulher extraordinária. Não porque ela é melhor que eu ou que você, mas ela foi uma mulher extraordinária porque ela viveu e se alegrou na presença de Jesus. E num dia, ali com os seus 70 anos de idade, já avançada em dias, uma de suas amigas fala o seguinte: Fanny, o Senhor me deu uma melodia. E o Senhor me deu uma melodia. E ali ela vai falar dessa melodia e ela fala, toca para Fanny a sua melodia. E quando ela toca para Fanny Crosby sua melodia, e ela pergunta, Fanny, o que essa melodia diz? E ali ela fala o seguinte: depois de um tempo de joelho dobrado, orando ao Senhor, enquanto aquela mulher, sua amiga Phoebe, tocava o hino, ela fala o seguinte, um dos hinos que também são conhecidos por nós. Ela fala assim, esse hino, essa melodia diz o seguinte: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sim. O nome desse louvor, o nome desse hino se chama Que Segurança Há em Jesus, ou Canta minha alma. Se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar, que esse hino é muito conhecido. E é de autoria de Fanny Crosby. Foi de extrema aceitação. E no mesmo instante que foi publicado esse hino, foi de extrema aceitação. Ele foi traduzido quase em todas as línguas do nosso planeta. Em outra oportunidade, ela define o que é hino. O que era hino para ela? Fanny define o que é um hino. Ela fala que o hino nada mais é que uma canção do coração dirigida a Deus. Então, quando nós viemos a louvá-lo com os hinos que o Senhor tem nos entregue, que venha ser de coração para Ele. E Fanny Crosby ali, ela vai conhecer vários músicos um deles é William Bradbury e Hudson Mann, são as pessoas que ela vai compor hinos para esses homens, e ali, através desses homens, ela vai ter um contato com Joe Lyman Moody, um grande pregador da sua época. E Joe Lyman Moody
deu oportunidade para um desses homens ministrar o louvor antes de suas pregações. E ali, quando ele canta aquele louvor, fala que o próprio Moody, ele fala que não precisaria de mais nada a ser feito naquele momento, porque aquele louvor resumiu tudo o que Deus iria falar para aquele povo naquele momento. E ele indaga ao homem que cantou: é de sua autoria? E aquele homem não pega nada para si. Pelo contrário, ele fala de quem que era aquele hino. Aquele hino era de Fanny Crosby, no onde Moody quis conhecer. E Moody chama Fanny para conhecer. E Fanny Crosby, ele chama Fanny Crosby, ele conhece, conversa com Fanny Crosby e convida Fanny para contar o seu testemunho numa de suas reuniões, que eram grandes reuniões, que juntavam grandes pessoas, que juntavam uma grande quantidade de pessoas. Fanny Crosby teve a oportunidade de contar seu testemunho, desde quando nasceu até o dia em que ela se encontrava, de como o seu Deus foi fiel a ela, de como o seu Deus a manteve firme, e dizendo para todos, como o Senhor nos disse nesse dia, que não temos motivos para estar tristes, não importa as dificuldades que passemos, permanecemos alegres no nosso Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. E Fanny Crosby, ali naquele dia, alcançou várias e várias almas. O próprio Moody fala que ele saiu renovado pelo poder e pela presença do seu Deus, mostrando que ele não havia visto nada ainda. Ele achava que tinha visto muitas e muitas coisas, mas que o seu Deus é um Deus que, como nós já vimos, é um Deus que nos surpreende. Num dia, a Fanny estava necessitada, ela tinha o dinheiro, ela precisava de uma quantia para pagar o aluguel e faltava mais do que a metade para pagar o aluguel. O seu marido não tinha condição ali, as igrejas que ele estava ministrando não deram a ajuda necessária para ele, não deram a ajuda que ele precisava. Sua esposa também estava sem condição nenhuma. E ela se dobra ao Senhor e fala: Senhor, eu não peço a mais nem a menos. Eu peço o necessário que o Senhor me dê para pagar o aluguel. E Fanny sai à rua para caminhar e para realizar seus afazeres. E no momento ali vem um homem com passos muito largos. Ela ouve os passos e fala: Fanny, Fanny! No qual ela se escora na parede e espera aquele homem falar. E aquele homem fala: abra sua mão. Fanny abriu a mão e aquele homem coloca um envelope bem na sua mão, no qual ela leva para uma pessoa para que pudesse contar, para que pudesse ver, averiguar o que havia naquele envelope. E quando ela vê, era exatamente a quantia que ela necessitava, que ela precisava para pagar o aluguel. E ela engrandece e glorifica o nome do seu Deus. E ali ela veio a compor muitos hinos, muitos hinos. Todos os hinos que ela compôs foram circunstâncias que ela viveu. Um dos seus hinos ela vai compor baseado nas histórias que sua avó contava, as histórias de Deus, as histórias da palavra de Deus. O nome desse hino é Conta a Minha História de Cristo. Sei, um desses hinos se chama Conta a Minha História de Cristo, que diz: conta a minha história de Cristo, conta-me com emoção. Era como sua avó contava as histórias. Outro hino foi quando ela estava conversando com um homem, já idosa, que o homem fala: se eu fosse rico, eu não teria mais problemas. E Fanny fala: não, você teria problemas sim, mas os seus problemas seriam outros. E o nome desse hino, e depois ela fala assim, depois ela se dirige, ela sai falando assim: toma-me o mundo, mas deixe-me Cristo. O nome desse hino é Tome-me o mundo, mas dê-me Cristo. E depois, o outro hino, ela vai compor, que é Face a face vê-lo-ei.
São hinos poderosos, hinos maravilhosos que mostram o maravilhoso poder do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Fanny Crosby, ela é indagada, se você ainda fosse cega, para já estarmos concluindo o que o Senhor tem para nós, um homem veio a fazer uma reportagem com ela. E quando ele vai fazer, ele indaga a Fanny e fala assim: se você fosse cega, se o seu Deus é verdadeiro, se aquilo que você crê é verdade, e se você morrer e vier chegar ao céu, mas e se você chegar ao céu e ainda for cega, como você vai reconhecer o seu Jesus, a quem você prega, a quem você vive? Ela fala assim: mesmo que eu chegue ao céu e ainda permaneça cega, eu o reconhecerei. Sim, eu reconhecerei pelos cravos, as marcas dos cravos em suas mãos. Eu o reconhecerei pela sua voz doce e meiga. Eu reconhecerei o meu Salvador. Não importa a circunstância, eu o reconhecerei de uma forma ou de outra. Sim, aquele homem ficou atônito pela resposta de Fanny Crosby. Fanny Crosby veio a falecer em 1975, com cerca de 94 anos de idade. Ela foi uma grande compositora. Ela foi a maior compositora de hinos sacros de toda a história da igreja, chegando à marca de quase 9.000 hinos. Sim, para isso, eu e você, para chegarmos à marca de Fanny Crosby, teríamos que mais ou menos compor cerca de um hino por dia. Fanny Crosby deixou um grande legado, deixou um grande testemunho para mim e para você, mostrando que não importa a circunstância em que temos vivido, que estamos vivendo, que estamos presenciando, temos que nos alegrar no nosso Deus, porque a esperança que temos nele não é uma esperança morta, é uma esperança viva, é uma esperança que no final trará uma recompensa, que é a salvação. Que todos vocês sejam abençoados, que nesse dia possamos estar glorificando e exaltando o seu nome. Assim, eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.